uma satisfação, senhor presidente, hoje poder falar de um tema que tem sido já mais de uma vez tratado aqui nesta casa, que é sobre o problema da intolerância religiosa. E eu queria também dizer que alguns autores modernos, eu queria citar um autor, Andrew Newberg. Ele é neurocirurgião da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele tem um livro, Por que Deus Não Desaparecerá? Why God Won't Go Away? Ou então, Pourquoi Dieu ne disparaîtra, em francês. Ele fala da existência de uma partícula em cada ser humano que fala desta existência de Deus, e Deus sempre presente no homem, mesmo o homem querendo que ele vá embora. E ele persiste na presença constante do ser humano. E já em alguns momentos, eu tenho me referido aqui nesta casa, que já os filósofos gregos, eles falavam, no caso Aristóteles, que o homem, ele tem dentro de si a possibilidade de conhecer o bem e evitar o mal. Portanto, isso porque há algo, portanto, inato na sua essência de homem, que indica que cada ser humano, ele é um ser religioso e um ser político. Há um apelo à imanência, daí porque ele é o zoon politikon, que fala Aristóteles, e, portanto, ele nasce para viver numa polis, e a sua essência o impulsiona a ele realmente trabalhar em prol da sua cidade e trabalhar em prol do bem comum, em prol da felicidade de todos. E também, realmente, ele tem um apelo à transcendência, dado o fato que todo ser humano, ele tem, portanto, dentro de si, um ser religioso, acredita num ser superior. E aqui é possível qualquer religião, contanto que você tenha essa possibilidade de acreditar em algo e, ao mesmo tempo, poder seguir aquela sua crença. Daí porque cada um de nós tem que ser um ser ecumênico, praticar a sua religião, respeitando as demais em cada uma das pessoas. Isso realmente é que faz crer, e eu acredito que não há ninguém ateu, pode não ter consciência da sua religião, mas ele em si, ele tem uma religião, porque realmente essa partícula de Deus está inata em cada ser humano. O jornal Povo, do dia 18, tratou de um assunto muito importante em seu editorial da última quarta-feira, intitulado A Tolerância com a Cristofobia. O motivo mais recente foi a decapitação de 21 egípcios cristãos coptas na Líbia. Os assassinatos foram filmados
e transmitido pelas redes sociais que apoiam o Estado Islâmico, autor de tamanha atrocidade. O Papa Francisco havia expressado sua tristeza com tal fato durante discurso para membros da Igreja da Escócia. Portanto, e aqui a gente percebe que já no início do cristianismo, quando, portanto, da vinda de Cristo para completar a obra de toda que está descrita na Bíblia, ele veio coroar. Naquele momento, então, começa a igreja primitiva, em que também os cristãos eram perseguidos. E a todo tempo você via que eles eram mortos porque praticavam uma nova religião, o fato da intolerância. Em 2012, ao menos 105 mil pessoas foram assassinadas pelo simples fato de serem cristãs. Os números foram apresentados pelo sociólogo Máximo Introvigne, coordenador do Observatório de Liberdade Religiosa na Itália. Dos ataques motivados por intolerância religiosa no mundo, 75% dos casos são contra os cristãos. Os dados foram levantados pela Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre. A mesma fundação informa que no ano passado, mais de 120 mil cristãos, entre eles dezenas de sacerdotes e religiosos, tiveram que fugir do Estado Islâmico no Iraque, depois do atentado ao jornal Charlie Hebdo em Paris. Várias igrejas, tanto evangélicas quanto católicas, foram alvos de ataques muçulmanos em represália à suposta ofensa ao profeta Maomé. Por falar no ataque contra os jornalistas e humoristas, o jornal O Povo lembra que o que mais se debateu na imprensa, principalmente por intelectuais dito de esquerda, foi a islamofobia, até como justificativa da barbaridade cometida. Uma ala explicava o atentado por conta da tal islamofobia vigente na França. Outros temiam que o sentimento contra o Islã se agravasse na Europa. O curioso é que não se fala contra a cristofobia. Cito textualmente o editorial do jornal O Povo, quando diz que milhões de muçulmanos estão muito bem integrados às democracias ocidentais, vivem e trabalham em países da Europa e da América, mantêm e professam livremente sua religião. O mesmo não acontece com os cristãos que vivem em país de maioria muçulmana e que estão sendo caçados por milícias como o Estado Islâmico. Até aqui falamos de fatos distantes geograficamente de nossa realidade. No entanto, a intolerância religiosa, também faz parte do nosso dia a dia. E os cristãos, ao contrário do que a mídia tenta apresentar, são as principais vítimas. Agora, mesmo aqui na Assembleia, tivemos um caso emblemático quando da indicação da deputada doutora Silvana para a presidência da Comissão de Direitos Humanos. O próprio jornal O Povo, autor de tão brilhante editorial, que chama a atenção para a injustiça contra os cristãos, também nesse caso teria sido injusto. O jornal O Povo, assim como a Folha de São Paulo, é dos poucos jornais a manter uma coluna do Ombudsman para crítica interna e atendimento dos seus leitores. Atualmente, a jornalista Tânia Alves, nossa conterrânea de Heriotaba, é a responsável por tão relevante cargo.
Em sua coluna de domingo último, 15/2, ela reconhece que o jornal errou na abordagem do tema. Houve certo preconceito religioso. Mesmo sem tomar qualquer atitude, a deputada foi atacada pelo fato de ser evangélica. Então, eu acho que nós devemos ter, todos nós, podendo praticar toda e qualquer religião. Agora temos que ter uma atitude ecumênica, respeitar a crença de cada um. É uma questão, portanto, de defesa da própria liberdade. Só depois, quando possível. Tenha bondade, deputado. Tocou-me bastante essa última passagem do seu equilibrado, sensato e inteligente pronunciamento. Nós vivemos um tempo de altíssima permissividade social no Brasil. E eu não sou sociólogo, médico profissionalmente postado desde 1977, acho-me estarrecido com as coisas que fluem na nossa sociedade e pasmam de uma forma marcadamente forte as pessoas que não têm mais sequer o direito de manifestar os seus pensares. Temos nós todos, meu caro Moisés Braz, de comer na panela de quem propõe essa permissividade. Eu não tinha tocado nesse assunto daquele episódio, e não estamos aqui a requentá-lo, da semana passada, que envolveu a nomeação pela mesa diretora, através de acordo com a liderança do PMDB, da deputada doutora Silvana para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Mas muito antes de que ela chegasse a assumir, já foi fritada, tostada, queimada numa imputação de um coletivo que aí sim é que cabe o termo, aí é certo se adequar ao termo, que homofobicamente rejeitaram-na. A homofobia, não sei e não posso julgar o íntimo da alma e da espiritualidade da doutora Silvana. A homofobia fez-se presente na rejeição prévia. É você dizer que o casamento não vai dar certo antes do noivo e a noiva contactarem-se. Aquilo que nós presenciamos aqui obrigou, eu diria obrigou, sem medo nenhum de errar, a que a mesa diretora da Assembleia, através dos nossos colegas que estão a presidi-la, até a sensatez de evitar, pasmem os senhores, deputado Tomás Holanda, que está ali radiante e que é uma das figuras mais efervescentes dessa casa. Pasmem os senhores, se não tivesse a mesa diretora e o PMDB tido a sensatez, meu caro Elmano, de tentar de uma forma diplomática, talvez até nos encontros de corredores, ou nas caladas da noite e no amanhecer da madrugada, sem isso querer dizer sujeira ou sujice, tentar diplomaticamente tirar a doutora Silvana daquela missão que ela já está disposta a fazer, ainda hoje, essas galerias estariam cheíssimas aqui de pessoas dizendo em faixas e gritando aos quatro ventos que aqui estava se postando na Comissão de Direitos Humanos uma pessoa homofóbica, sem ela sequer ter tido o direito de assentar-se na cadeira da referida comissão e receber um mínimo requerimento para pôr ou não a votar. Eu finalizo agradecendo mais esse tema brilhante que o senhor traz à Assembleia e dizendo que homofobia é rejeitar antes de ver, e foi o que aconteceu aqui, não por parte da doutora Silvana, que ela sequer me deu uma parte aqui para eu contemplar a minha humilde ideia. E é preciso que a nossa sociedade brasileira, que foi
esquentada rapidamente, e essa rapidez fez mal, e o comportamento que nós estamos vendo aí vem de 30, 40 anos no máximo. E não venham me dizer que a forma de se educar de ontem era menor do que a de hoje. Eu não quero conversa não, que você não me deu a parte do dia. Então eu queria dizer a vocês da minha insatisfação em conviver com fatos desse tipo. Ser homofóbico, doutor Odilon, é o senhor defender princípios cristãos ou de qualquer porte ideológico. Isso precisa ser estudado. E não podemos curvarmos-nos medrosamente à moda avestruz. Deputado, Vossa Excelência, 5 minutos de parte, acabou com o tempo do deputado Teodoro, assim de 2 minutos. Mas Vossa Excelência, que tem os direitos humanos na alma, dê-lhe esse tempo, avoque para si o artigo 24 e faça essa doação. Vai ter meio minuto aí já. Vi aqui professor, é para servir, sirva o deputado aí. Professor Teodoro. Eu gostaria de agradecer ao meu amigo deputado Fernando Hugo, ao tempo em que, concluindo o meu pensamento, queria realmente reiterar que cada um de nós que aqui se encontra e fora daqui, ele é realmente um ser que deve ter condições, em pleno século XXI, de poder expressar a sua religião. Isso quero crer que todo ser humano, ele é ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo religioso. E, portanto, nós devemos respeitar toda e qualquer manifestação religiosa, sobretudo agora em pleno século XXI, e que tenhamos todos uma visão, uma atitude ecumênica, mas respeitando a posição de cada ser humano, de cada um de nós, deputadas e deputados aqui nesta casa.